Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Essa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Segundo, a perseguição cristã na atualidade. Terceiro, como ajudar a igreja perseguida. Nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A verdade prática diz que nós precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A palavra-chave é perseguição. O primeiro tópico: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Primeiro subtópico: a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 6, versículo 9 diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. A palavra disputavam aqui significa debatiam, significa contendiam. Então, os maiores levantes não vêm de fora. Os maiores levantes, eles vêm de dentro. Eles são inesperados, porque de fora a gente está esperando, mas de dentro é difícil, né? É mais complicado. Então, Estevão ele passou a ser vítima de mentiras, também de falsas testemunhas, fazendo com que ele disputasse a respeito das Escrituras. Em Atos capítulo 7, versículo 1 até o 53, vai falar de todo o discurso dele e também como que a multidão ficou enfurecida por conta do discurso dele. Mas o discurso dele, na verdade, nada mais era do que a Bíblia. Ele começou falando do princípio, dos patriarcas, veio trazendo até os dias atuais, até o Senhor Jesus. Aí o povo ficou enfurecido com ele. Aí Atos capítulo 7, versículos 59 e 60 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então esse foi o primeiro mártir da igreja. Essa foi a primeira morte com que um mártir morreu, apedrejado. Versículo 60: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. Da mesma forma como Jesus olhou para as pessoas, ele teve compaixão das pessoas, ele teve empatia pelas pessoas, ele se colocou no lugar das pessoas, ele estava morrendo na cruz e ainda teve misericórdia das pessoas. Da mesma forma, Estevão também, morrendo apedrejado, ainda teve misericórdia das pessoas. Não lhes imputes este pecado. Ele orou, intercedeu pelos seus agressores. Aí vem o segundo tópico, que diz assim: a igreja foi dispersada. Então, como consequência do ocorrido, ou seja, do Estevão, do que aconteceu com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 1. Jesus falou para ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Daqui a pouco a gente lê o versículo, tá? Até que do alto fosse revestido de poder. Depois, para sair para Samaria, Judéia, até os confins da terra. Não é isso? Pois é, eles receberam o Espírito Santo e eles continuaram em Jerusalém. Então foi necessário que houvesse uma perseguição para que eles pudessem se dispersar e sair pregando o Evangelho por todo o mundo. Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele quem? De Estevão. Saulo estava presente e consentiu na morte de Estevão. Ele aprovou. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Ainda os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas você pode ver, todos foram dispersos. Aí Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eles foram dispersos. Foi necessário ter essa perseguição para que eles pudessem fazer a obra de Deus conforme o próprio Senhor Jesus havia falado para eles. Porém, o resultado dessa perseguição foi bom, claro, né? Atos 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Então, eles estavam fugindo, mas onde eles passavam, eles pregavam a palavra. Então, essa perseguição teve um bom resultado. Ou seja, na verdade, as perseguições normalmente têm bons resultados.
Então a perseguição ela se mistura com a origem da igreja de Cristo, o que não é diferente dos dias de hoje ou da atualidade. A igreja é perseguida, talvez porque nós estamos no Brasil, nós estamos num lugar que ainda não chegou tão forte isso daí, a gente acha que não está acontecendo nada por aí, mas a perseguição é real, ela existe. Nós falamos em aulas anteriores, ou na própria aula anterior também, janela 1040, de como os cristãos são tratados. Se você não viu, reveja a aula anterior para saber da perseguição, que ela realmente existe. O terceiro subtópico fala sobre a perseguição cristã, é uma realidade. Então, perseguição o que é? É o ato de assediar, de oprimir, de dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e de vir. Também significa torturar ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, políticas e também religiosas. Então, de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas partes do mundo. São dados reais, não é um número fictício, não é um número inventado, são dados reais. Inclusive, se você quiser entrar digita aí Portas Abertas, você vai ver o site deles, você vai ver gráfico, está tudo registrado certinho, bonitinho, como tem que ser. E são dados reais, como eu acabei de falar também. Então são mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição simplesmente por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Tem pessoas que aceitam a Cristo na rua, quando chega em casa já começa a sofrer a perseguição, a oposição dos próprios familiares. Então tem cristãos discriminados em alguns lugares por aí. Tem cristãos que são presos em outros países e até mesmo torturados. Também alguns cristãos são mortos em alguns países, principalmente naquele lugarzinho que a gente falou, lugarzinho que na verdade está uma grande concentração de habitantes, janela 1040 da lição passada. Então, segundo os dados do portal Portas Abertas lá, violência física e mental, aproximadamente 29.400 pessoas, cristãos sequestrados e também desaparecidos, aproximadamente 5.200 pessoas. Cristãos mortos por causa da fé, aproximadamente 5.600 pessoas. Aí tem a rota da perseguição. Se você quiser, baixa lá o arquivo, faz download do arquivo. Vai ter os 10 países por ordem, né, de pior. Aí vai melhorando assim em questão de perseguição. Mas pior de tudo, tem o top 10 lá da rota da perseguição. Ou seja, são os 10 países onde os cristãos são mais perseguidos. Aí o resumo desse tópico diz assim: a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. Então, desde os tempos bíblicos, aliás, desde os tempos antes da Bíblia ser escrita, desde os tempos dos profetas, desde lá de trás, existe a perseguição. Lembra de Moisés, lembra de todos os profetas, sempre houve perseguição contra o povo de Deus e agora contra a igreja, que é o povo de Deus. O segundo tópico fala sobre a perseguição cristã na atualidade. Primeiro subtópico: em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como perder os direitos básicos. Saiba que na grande tribulação, quem não aceitar a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder trabalhar, ou seja, não vai poder nem comer. Então, em alguns lugares, o exílio, a prisão, a tortura, mutilação, a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e principalmente dos missionários que são enviados também. Nós devemos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e ao mesmo tempo estar vigilantes com algumas ideologias que buscam sorrateiramente enfraquecer a igreja. O pessoal tá brigando feio, assim, aparentemente não está acontecendo nada. Não, é só uma coisinha aqui, é só uma coisinha ali, depois vai juntando tudo, aí o negócio vai ficar terrível. Então nós temos que barrar desde o princípio essas coisas. A Constituição brasileira, ela garante, o que ela garante? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É o artigo 5º, incisivo 6º da Constituição Federal de 1988.
Até isso eles estão querendo fazer alterações, estão querendo votar para que haja mudança. Paulo também fez uso da lei quando necessitou, né? Então, se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Então temos que tomar cuidado para que não haja alteração na lei, para que a lei não fique contra o povo de Deus. Porque mais importa obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, do que obedecer aos homens. Atos capítulo 22, do 25 ao 29, é a defesa de Paulo aqui. E quando o estavam atacando, estavam atacando a Paulo com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Ou seja, ele comprou a cidadania romana com grande soma de dinheiro. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, o tinha prendido. Então ficou preocupado. Mas aqui, está vendo? Paulo usou a inteligência para não ser açoitado dessa vez, mas outras vezes ele sofreu açoite, sofreu várias coisas ele sofreu. O segundo subtópico fala sobre Coreia do Norte. Lembra do top 10 lá dos países que perseguem a Cristo? Coreia do Norte é o top, a nação mais fechada do Evangelho e a nação que mais persegue também os cristãos. De acordo com o site portal Portas Abertas, claro, né, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Então a perseguição religiosa ela é extrema, e nos últimos anos o país teve 3 bilhões de pessoas mortas. Não é porque era cristão não, tá? Aqui no caso foi pela fome, por causa da fome. Imagina como é que está o andamento do país lá. A Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa perseguição e também tortura. Ainda assim, existem missionários que se arriscam para levar o evangelho para os norte-coreanos. Irmão, isso só pode ser amor, não tem outra coisa, não tem outra explicação, só pode ser amor, amor pela palavra, amor pelas almas, para poder fazer isso daí. Eu tenho desejo de ir lá para a Coreia. Irmão, você pode morrer lá, mas assim mesmo, nem que eu morra, mas eu vou lá pregar o evangelho. Isso só pode ser amor. Então nós precisamos orar e também nos interessar pela Coreia do Norte, não é? Não, aquele povo não quer saber de nada, abandonar. Não, nós temos que nos interessar, ter interesse por eles, pela salvação daquelas almas, porque muitos estão ali, mas não queriam estar ali. Então precisam. Todas as pessoas, todos os seres humanos necessitam pelo menos saber da verdade para poder escolher se querem ou se não querem. O terceiro tópico fala sobre como ajudar a igreja perseguida. Primeiro subtópico: conhecer a gravidade da situação. Primeiro, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que está se passando. Não é fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Por quê? Porque é oculto, irmão. Porque mesmo no Brasil tem acontecido, mas o que acontece? A mídia oculta, tudo que fala do cristianismo é ocultado, não é aberto na televisão como a gente vê o que acontece com homossexuais, com prostitutas, com drogas. Não é aberto assim. Aconteceu alguma coisa, as pessoas vão lá, expõem, colocam reportagem. Com cristão não. Se o cristão que padeceu o problema, sofreu o problema, não é colocado, não é divulgado. Agora, se o cristão provocou o problema, aí sim é divulgado. Então percebe que é tudo contra nós. O sistema do mundo inteiro é contra nós. Então nós precisamos tomar cuidado com isso daí, para não denegrir o nome do Senhor. Temos que andar direito para que o nome do Senhor não seja blasfemado, não seja zombado, não seja denegrido. Aí as informações de qualidade a respeito disso é muito difícil. Então tem esse portal, eu falei para você aproximadamente. Por quê? Porque não tem como falar um número exato. Tem pessoas que acontecem as coisas e a gente não fica sabendo, nem fica sabendo. Então do que ficou sabendo é o número que nós passamos para vocês. Então parece que existe uma má vontade das mídias internacionais, não é só que no Brasil não, tá? Internacionais, em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano, no caso dos cristãos. Nós precisamos tomar consciência do terror religioso e ter acesso a dados e informações sérias e também objetivas. Então, exemplo de sites confiáveis, tem o site do Sename.
Tem o site, o Missão Portas Abertas, tem também a Voz dos Mártires. Esses são 3 que nós conseguimos confiar nas suas informações. Outros já fica assim um pouco difícil, porque não tem fonte segura para a gente confiar. Então procure conhecer a dimensão do problema e também se sensibilize com ele. Não é, eu estou sabendo que lá está morrendo pessoas, tá, tudo bem. Não, irmão, eu preciso me sensibilizar, eu preciso tentar fazer alguma coisa para amenizar o problema. Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então, eu preciso lembrar daqueles que estão presos, como se eu estivesse lá preso com ele. Então, se eu estivesse preso com ele, como que eu me sentiria? Então, eu estou aqui fora, eu preciso me sentir como se estivesse lá. Eu preciso me colocar no lugar deles. Não estou falando de qualquer preso, não, irmão. Estou falando de preso por conta do Evangelho, preso por conta de fazer a obra de Deus. Aqueles que são maltratados por fazer a obra de Deus também, tá? Não é qualquer... E também daqueles que são maltratados e não têm culpa de nada também. Preciso me lembrar deles como se eu mesmo estivesse sofrendo o mesmo maltrato que eles estão sofrendo. O segundo subtópico fala sobre ore pela igreja perseguida. Então, uma coisa que nós podemos ajudar em todos os lugares do mundo, através da oração. Esse é um ponto que não tem como tirar de nós. Nós temos toda a liberdade para poder fazer isso, pelo menos por enquanto. Tiago 5,16 diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha só a parte que eu queria desse versículo aqui. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se um justo estiver orando, muitas coisas podem acontecer. Agora, se muitos justos estiverem orando, meu irmão, dá para a gente mudar todo esse sistema mundano que está por aí. Dá para a gente acelerar o processo para que o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja. A menos que você esteja contente, feliz por poder estar aqui nessa terra. Porque eu não estou. Minha vontade é, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Então oremos para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanime diante das perseguições, porque é lícito que elas venham, irmãos, é lícito. Jesus mesmo disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, não desanima não. Vai ter aflição, vai ter perseguição, vai ter dificuldade. O próprio Jesus abriu os nossos olhos para isso. Então não é só alegria, só vitória. Isso aí vai acontecer lá no céu, ou após o arrebatamento. Agora ainda não. Agora é tempo de batalha, estamos em guerra. Temos que estar preparados. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: e por mim, ou seja, Paulo está pedindo oração, e orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Prestou atenção por que Paulo pede oração por ele? Irmão, ora por mim porque eu estou preso, ora por mim porque eu estou apanhando. Não, ore por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança, a palavra para que o mistério do Evangelho seja notório a todas as pessoas, para que as pessoas deem ouvido à palavra que sair da minha boca. Olha o pedido de oração de Paulo, não é porque ele estava sofrendo, padecendo, porque ia morrer, não era nada disso não. Olha como que tem que ser o pedido de oração. Ora por mim, porque eu estou com uma dor de cabeça. Não, irmão, não é assim não. Podemos orar, sim, mas o mais importante da oração é isso daqui, para que a palavra seja pregada, para que as almas ouçam a palavra e deem ouvidos à palavra do Senhor. Mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, em prisões, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, em vez de pedir oração para ser solto da cadeia, ele pediu oração para que pudesse pregar o Evangelho como se estivesse livre. Então oremos pela proteção das suas vidas, pela proteção das suas famílias, oremos pelas suas comunidades, oremos também pelos seus perseguidores, que também precisam das nossas orações, precisam conhecer o Senhor Jesus. Aí vem o subtópico de número 3. Se envolva com a causa da igreja perseguida. Então, quando nós nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, nós já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, nós vamos ficando mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. É natural. A gente começou a orar, a gente vai começando a ficar mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame para atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos.
Pode ser que sim, pode ser que não, depende do seu chamado. Então o contato com os testemunhos deles é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver o evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. Então cada vez que a gente ouve os testemunhos de pessoas que estão lá, de como está o andamento da obra lá dentro desses lugares que a perseguição é muito grande, isso vai nos tirando da zona de conforto. Poxa, o que eu estou fazendo, né? Se o camarada está sofrendo tanto por conta do evangelho, eu estou aqui sem fazer absolutamente nada, isso vai mudando a nossa maneira de pensar e vai mudando a nossa maneira de agir. Então, a seguir nós veremos um pouquinho do sofrimento missionário. Olha, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 22 a 28. Paulo está dizendo assim: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Agora vem. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Versículo 24. Recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos um. Quarentenas de açoite são 40 açoites, menos um são 39. Então 50 vezes, recebi 5, não são 50, por 5 vezes Paulo recebeu 39 açoites, 5 vezes 39, então tá vendo? São 5 vezes que ele foi açoitado, e cada açoite era 39 acertada que levava lá com chicote. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes e em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Às vezes o jejum não é porque ele queria fazer, não, é porque não tinha o que comer realmente. Além das coisas exteriores, tudo aqui que ele falou, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então olha o sofrimento do missionário. Aqui o que Paulo falou, um pouquinho do que ele passou, mas chega um momento que ele diz assim, mas a nossa leve e momentânea tribulação trará para nós um peso de glória eterno. Então, ele está dizendo tudo isso aqui, e ele está dizendo que isso aqui é leve e momentâneo, porque, irmão, quando chegar o período da grande tribulação, isso que ele falou é leve e momentâneo. Imagine a grande tribulação, como que não será para todas as pessoas do mundo inteiro. Então pensa bem, resumo desse tópico diz que nós podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa. E para a gente concluir a lição, diz que há lugares em que cristãos são mortos por causa da sua fé em Jesus. Simplesmente aceitou a Cristo, as pessoas souberam que é cristão, já começa a perseguição e pode chegar até a morte. Em alguns lugares leva até a morte realmente. Mesmo no século 21, as pessoas são mortas por causa de Jesus. Na atualidade nós estamos falando, não estamos falando de coisa passada não, estamos falando de atualidade. Agora no século 21, as pessoas são mortas por causa de Cristo, por causa da sua fé em Cristo. Então, irmãos, oremos pelos nossos irmãos perseguidos, amém? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.